Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou a Inês. Bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub. Neste episódio vamos falar sobre Doctor Who. Um bocadinho de contexto. A Inês nunca tinha visto Doctor Who. Então neste episódio vamos falar sobre as primeiras 4 temporadas do renewal de Doctor Who que começou em 2005. Inês, o que é que achaste, assim, no geral, das primeiras 4 temporadas? Então, o que é que eu estou a achar de Doctor Who? Depende de episódio para episódio. Há episódios com os quais me identifico mais e outros com os quais não me identifico tanto e passava bem ser aqueles episódios. Sim. Para quem conhece a série, se calhar vai perceber um bocadinho o que eu estou a dizer. São episódios que conseguem ser vistos individualmente, alguns, e para quem não conhece a série, dando aqui algum contexto, o Doctor, que dá o nome à série, é um alien, que é um Time Lord. Viaja no tempo e espaço. E isto faz com que haja episódios que se passam na Terra passados no passado, no nosso passado, em que é explorado eventos conhecidos, onde são feitos encontros com pessoas históricas, com personagens históricas. Depois tem outros episódios que são passados ou no nosso tempo ou no futuro, com aliens inventados para a série. Quase sempre, até no passado, existem aliens. Sim, exato. Ou seja, mesmo quando vai para o passado, mete sempre aliens. Depois tem outros episódios que são passados num futuro muito, muito, muito longínquo, às vezes nem só na Terra. Gosto mais dos episódios em que eles vão ao passado e têm algum contexto histórico. Dentro dos episódios, dos restantes episódios, vai depender muitas vezes do tipo de alien com que estamos a lidar. Certo. E do sítio. E do sítio, sim. Estou-me a lembrar, por exemplo, de New York. Não foi um glitch, é apenas a cidade de New York, mas é a 14ª cidade chamada New York, portanto, que tem uns cenários fantásticos. A primeira vez, a segunda já nem por isso. Por exemplo, os episódios que... Vamos falar assim com spoilers, certo? Sim, com spoilers. Já estamos a falar de uma série de 2005, portanto... Sim. E fazendo já aqui a distinção dos 2 Doctors dos quais vamos falar. Sim. O primeiro Doctor, apesar de ter gostado quando vi, agora comparativamente aos 2 outros Doctors que já conheci, apesar de nós aqui só irmos falar do primeiro. Vamos focar apenas no 10º e no 11º Doctor, portanto, interpretado pelo Christopher Eccleston e pelo David Tennant. Entre o Doctor que apareceu na primeira temporada, o 10º, e o outro, o Tennant, obviamente que a primeira temporada agarrou-me, mas depois de ver a interpretação dada pelo David Tennant, aquele primeiro Doctor é... meh. Compreendo perfeitamente. Aliás, isto é uma opinião de muitos fãs de Doctor Who, minha inclusive. É muito difícil bater a interpretação de David Tennant como Doctor. Há muitas coisas boas nos que aí vêm a seguir, mas para mim continua a ser o meu preferido, pessoalmente. Achei que tinha sido o Smith. Não, o Smith tem a melhor história. Concordo. Tem uma das melhores interpretações por causa da história. Tem a melhor arca até agora, mas não foi o melhor Doctor overall. Acaba por ser o meu Doctor preferido. Até agora, apesar de nós só irmos falar nestes 2 primeiros desta temporada, Da primeira à quarta temporada, sim, desta série nova, eu já começámos a ver a 5ª temporada e concordo contigo. Nesta 5ª temporada, a história... Já acabamos a 5ª, já estamos na 6ª. Já estamos na 6ª? Sim. Okay. 5ª temporada e agora um bocadinho da 6ª traz mais história para o próprio Doctor, mas ainda assim, apesar de eu achar a interpretação deles muito parecida, a do Smith com o Tennant. Para já, ok. São interpretações muito parecidas, mas o Tennant tinha um je ne sais quoi muito porreiro. O Tennant, como ator, tem um je ne sais quoi. Como Doctor, tem ainda mais. Faço-te uma pergunta. Dou-te 3... Aliás, não é uma pergunta. Dou-te 3 vilões que aparecem nestas 4 temporadas. Uma delas apenas uma vez. Qual é que achaste mais interessante? Os Daleks? Os Cybermen? Ou o Impossible Child? Os quem? Impossible Child? Quem são esses? É só uma? Are you my mommy? Isso era suposto ser um vilão, não é um vilão? Acaba por ser.
Não é, tadinho. Acaba por ser um vilão. É uma vítima que se acaba por tornar um vilão. Não é, coitadinho. Até porque no final acaba por ser... Enquanto está sob a influência dos nanorobôs, é. Portanto, sim. É. Então, ser extremamente sincera, os episódios com os Cybermen para mim são uma valente seca. Os Cybermen para mim ganham pontos nos episódios em que aparecem em conjunto com os Dalek. É a única vez em que os Cybermen se tornam minimamente aceitáveis. Os Dalek, as primeiras vezes que apareceram, não lhes achei grande piada. Agora, cada vez que existe um episódio em que de repente lá começa a aparecer o Dalek, pronto, lá vêm estes chatos outra vez. Mas gosto. É tipo o Jesse James no Pokémon, pá. É o vilão do costume, mas a malta gosta deles. Um ponto de referência dos Daleks é que eles são terríveis, enquanto o Jesse James é um comic relief, os Daleks nem por isso, né? Às vezes são um comic relief. Sim. Tem tido episódios em que são um comic relief. Comparado, por exemplo, agora com os Weeping Angels. Weeping Angels, muito bem lembrado, que foram apresentados ainda na temporada 3 com o David Tennant. Para mim são os meus vilões favoritos. Weeping Angels. Foi dos meus episódios favoritos, das que não metem passado ou eventos ou personagens históricos. Aliás, chama-se Blink, o episódio, se não me engano. Chama-se Blink, sim. Sim, em que ele fala com a protagonista da história. Portanto, o Doctor não está na história, o Doctor fala com a protagonista da história através de mensagens em easter eggs em DVDs, o que é uma coisa fantástica, gravados no passado. Eu sei que para quem não conhece, para quem não está a ouvir e não conhece, pode parecer um bocado estranho, mas faz sentido no fim. Os Weeping Angels, tínhamos esquecido de os pôr na lista, bem lembrado. Como é que te esqueceste de pôr na lista, sendo que, se tu sabes, são os meus favoritos, são os meus vilões favoritos de Doctor Who so far? Epá, so far, exato, porque há mais e não está na lista porque tenho mais vilões na minha lista pessoal e pus estes 3 e esqueci-me de escrever nas notas do episódio os Weeping Angels. Peço imensa desculpa. Acho que, por exemplo, em relação à criança, tinhas, por exemplo, aqueles que vestem o corpo dos presidentes. Aqueles seres atachadinhos, gordinhos. Os Sladine. Sim. Estás a falar de Sladine. Os Sladine são muito, chatos. Para além de chatos, são mais comic relief que outra coisa qualquer. Espécie de Daleks. Não, são só a par. Mas aparecem muitas vezes. Algumas. Sobre os Dalek e serem uma comic release. Nos primeiros episódios em que eles apareceram, prometiam mais maldade do que, com o passar do tempo, acabaram por ser. Não necessariamente. A primeira vez só aparece um e ele não tinha a certeza do que era porque ficou contaminado, por assim dizer, pelo ADN da Rose. Sim, mas a forma como o Doctor reage a ele, a forma como eles são, como os Daleks são apresentados, começam por ser uns grandes vilões. Aliás, eu lembro-me de tu na altura me fazeres um comparativo dos Dalek um bocadinho ao Terceiro Reich. Ao Terceiro Reich, exatamente. E comprova-se na série que, inclusive, há uma altura em que eles, numa tentativa de multiplicarem os Dalek ou de melhorarem a raça dos Dalek, há um deles que sugere misturar com ADN humano e os outros acabam por matá-lo por ele ser impuro. Por ele ser impuro, exatamente. Ou seja, mas lá está, os Dalek a certa altura tornam-se cómicos por aquela cena aquela frase típica deles do exterminate, ou quando eles veem o Doctor e ficarem em pânico, acabam por ser um comic release. Parte disso tem a ver com a cultura whoviana, por assim dizer, que vem de há 60 anos, porque a série tem 60 anos, em que os Daleks foram criados para ser não um vilão, mas um antagonista. A história cresce e tornam-os mesmo num vilão à séria, mas deixam pequenos elementos cómicos para agradar aos fãs e eles continuam lá. Pouco a pouco vai-se percebendo, ao decorrer das séries mais recentes, vai-se percebendo que os Daleks são
terríveis, mas há coisas sempre que irão sempre acontecer, que irão sempre acontecer, que irão sempre pôr um sorriso na cara dos fãs de Doctor Who. E o facto de eles agora estarem mais bonitos, eles levaram ali um... Isso são spoilers, isso será mais à frente. Está bem, mas quem nos está a ouvir já viu, tu estás aí a rir. Supostamente estamos a falar só das primeiras 4 temporadas, mas na 5ª temporada eles já levam ali um upgrade e já ficam coloridos e tudo e perdem aquele ar, até perdem batedeira. Batedeira, exatamente. Não era bem uma batedeira, parecia mais uma máquina de café, mas sim. Perdem o ar de chaleira e ficam com ar mais de chaleira da SMEG. Então, e os Weeping Angels? Já gostas tanto deles? Foi um episódio que há uns anos atrás, se eu tentasse ver, se calhar não era capaz, porque é um episódio mais de terror, digamos assim, e ia chamar a atenção de um pormenor, que por acaso nós ainda não discutimos os dois sobre isso. Quando eles voltam a aparecer agora na série do Smith, eu penso que existe aqui uma falha. Então eles na primeira vez que aparecem, não existe aquela coisa que eles não podem olhar nem para eles próprios. Mais ou menos. É que na série do Smith, eles até para eles próprios podiam olhar. Não. Os Weeping Angels têm um mecanismo de defesa espetacular, que é, eles existem num estado quântico que só se podem mexer quando não estão a ser vistos. Portanto, enquanto estão a ser vistos, eles não se mexem, eles são estátuas. Enquanto estão no campo de visão de alguém, eles não se mexem. Portanto, se alguém pisca os olhos, ou se alguém vira as costas, eles mexem-se. A primeira vez que aparecem, um dos truques que o Doctor usa é pôr 3 anjos a olharem uns para os outros, desmaterializando a TARDIS, pondo-os a olhar uns para os outros. E assim, congelando-os, não é? Congelando-os num loop perpétuo. O que acontece é que os Weeping Angels só ficam assim se não tiverem uma fonte de energia a alimentá-los. Ok. Porque eles têm 2 maneiras de se alimentar. Eles alimentam-se de energia de radiação, basicamente. Eles fazem energia através de sugando radiação, que é o que se vê na queda do Byzantium já com o Matt Smith. Daí eles poderem se olhar. Eles fizeram cair o Byzantium e fizeram a racha no reator nuclear precisamente para acordar o exército deles. Ok. Mas na Terra eles não tinham. E a outra forma é tocando nas pessoas. Quando tocam nas pessoas, eles deslocam-nas no tempo. E a deslocação temporal cria um fluxo de energia que eles absorvem e alimentam-se dela. Este absorvem não é porque o Carlos é do Porto e às vezes sai. Pronto, peço desculpa. É normal. Ok, ainda não tínhamos tido tempo para discutir isto, mas realmente foi um ponto que eu fiquei, então, mas no primeiro episódio que eles aparecem, a forma que tiveram para se ver livros deles foi uma, porque é que isto não está a acontecer agora? Está explicado, ok, obrigada. Portanto, existem mais pormenores sobre os Weeping Angels que tu ainda não viste, inclusive há mais na Terra, muitos mais do que é aparente, mas existem ainda mais um pormenor que é, para além de deslocarem no tempo, eles podem deslocar no espaço um pocket universe, mas para isso eles precisam ter uma fonte de energia brutal ao lado deles e fazem-no conscientemente. Portanto, eles escolhem levar quem querem para esse pocket universe, do qual eles também lá estão. Portanto, o anjo que te tocar e levar-te para esse pocket universe, a consciência dele também lá está. Okay. Faz parte de uma arca já com a Doctor de Jodie Whittaker. Ok. Pronto. Irá aparecer em 2 episódios muito mais à frente do que nós vamos neste momento. Ok. Falando de Daleks, eles e de vilões, um dos principais antagonistas na última Time War, na grande Time War, que foi defrontada entre os Daleks e os Time Lords. Ao que parece, o Doctor é o último dos Time Lords e os próprios Time Lords na 3ª temporada aparecem como vilões. Verdade. Porque no final da Time War e ficando presos dentro de um loop temporal, eles ficaram completamente loucos e completamente cegos com a Vitória e começaram a fazer coisas horrendas. Não podemos esquecer que existe mais um vilão, que também é um Time Lord, chamado The Master. Esse gajo é tão chato. Ele é interpretado, a primeira vez que o vemos, por Derek Jacobi, como professor Yana, ainda como humano.
porque tinha posto a sua essência de Time Lord dentro de um fob-watch, de um relógio de bolso, e depois assim que o abre, ele regenera com o ator John Sims, que depois faz passar por a personagem Harold Saxon, que acaba por se tornar primeiro-ministro da Grã-Bretanha e executar um plano terrível. O que é que tu achas do The Master? Para além de ser uma personagem extremamente chata, a certa altura, eu consigo entender o que é que leva uma raça que se considera superior a achar que pode fazer aquilo que o Master faz em comparação com aquilo que o Doctor acaba por fazer. E fazendo aqui o paralelismo de nós enquanto humanos para as outras espécies que habitam o nosso planeta, eu consigo perceber que o Master não olha para nós da mesma forma que o Doctor. Temos também aqui que entender uma coisa, que é o Master é meio louco. Foi feito louco pelos restantes Time Lords, exatamente para provocar um acontecimento que depois, mais tarde, se bem a saber. Saber. Que seria tirar Gallifrey de dentro do Time Lock da Time Lords. Exatamente. É uma personagem que tu vais alternando entre o ter pena dele e, por outro lado, achar-lo completamente louco e, por outro lado, achar-lo completamente maquiavélico, e é difícil muitas vezes teres um sentimento único, o que, por outro lado, se olharmos desta forma, acaba por o tornar mais humano ainda do que o próprio Doctor. Sim, se bem que mesmo ainda só com estes dois Doctors, tu vês várias facetas. Tu vês o 10º Doctor como um tipo que tenta ser engraçado, um ser que tenta ser engraçado, mas que está constantemente no seu interior a reviver os traumas da Time Lord, e que vê em quem o acompanha um escape, e nas aventuras em que se mete num escape para não se lembrar daquilo que aconteceu e no que teve de fazer. E com o David Tennant, com o 11º Doctor, dá para perceber que ele não quer estar sozinho, porque a dor dele é demasiado grande. O que ainda fica pior, tendo em conta à medida que a arca pessoal dele vai aumentando, e começam várias histórias dele a acontecer. Vês várias facetas do Doctor, basicamente, que às vezes é mais humano que os humanos que o rodeiam, e outras nem por isso. É completamente alien para nós. Sim. Falando em quem o acompanha, vamos falar de Companions? Ui, tenho tantas opiniões sobre isso. Eu sei, mas vamos começar por os menos óbvios. Ok? Vamos começar por uma que tem... não é bem uma Companion, é uma personagem secundária de um episódio, que é mais um tidbit de informação engraçada. É uma senhora, Georgia Davison, que fez o papel de Jenny no episódio The Doctor's Daughter. Para perceberem o contexto, o Doctor viaja para um planeta distante, num futuro distante, em que é obrigado a pôr um braço numa máquina que tira uma amostra genética, e dessa amostra genética gera uma pessoa. Essa pessoa é a Jenny. O engraçado disto é que essa senhora, que representou a Jenny, é filha, a atriz, é filha de Peter Davison, que foi o 5º Doctor. Portanto, ela acaba por ser mesmo The Doctor's Daughter. Ela conhece todo o elenco de Doctor Who que estava a trabalhar nessa altura para filmar esse episódio, e uns meses mais tarde, ou quase um ano mais tarde, casa-se com David Tennant, e ainda hoje são casados, que era o 10º Doctor, que faz o papel de pai dela. Pronto, é um pequeno tidbit. Não é bem um companion, mas achei piada. É sempre uma grande piada entre os fãs de Doctor Who. Então, o que é que achaste da Jenny? Então, a minha opinião sobre a Jenny, dando aqui um contexto, apesar de ter o ADN do Doctor, é mistura da ADN do Doctor com um ADN humano, de forma a fazer aquilo que eles considerariam um soldado perfeito. Contudo, o Doctor tem uma peculiaridade, que é ele evita ao máximo tirar uma vida, mesmo com os vilões de quem nós já falámos e com situações extremas. Ele só retira uma vida se não houver mesmo opção. Ele, inclusivamente, dá sempre a alternativa aos vilões para que não seja necessário tirar nenhuma vida. E o engraçado na Jenny
é ver esta influência do Doctor nesta mulher soldado que a determinado ponto entende esta mensagem, que também lhe é passada não só via ADN, mas também pelo convívio com o Doctor, de que temos uma opção sempre e que não temos que seguir sempre pelo método de tirar uma vida. Percebo o porquê de ter sido só um episódio, terem optado por não a fazer viver após este episódio, mas tive pena. Foi. Posso-te dar um bocadinho de spoilers e para toda a gente que nos ouve, a Jenny não volta a aparecer. Não volta? Não. A ideia do Steven Moffat que escreveu foi deixar a última cena como um cliffhanger de propósito, deixar a porta aberta para se alguém no futuro quiser pegar na história e voltar a pegar na personagem. Tendo em conta o que acontece, é muito fácil pegar na história e continuá-la. O que acontece no final, para quem já viu a série sabe, é que apesar dela morrer, a série termina com ela a reacordar. Usando a mesma forma que o Doctor usa para fazer regeneração, ela acaba por não regenerar numa cara nova, mas revive. Mete-se num shuttle e desaparece planeta fora a dizer I'm going to see the stars and live adventures, e fica assim um episódio. Isto foi escrito de maneira a que alguém possa pegar mais à frente, tendo em conta que tem ADN Time Lord. Nunca se sabe, sendo agora a Georgia Tennant ou não a pegar no papel, não interessa, porque podem sempre dizer que ela regenerou com outra cara e podemos vantagem continuar. Doctor Who. A vantagem dos Time Lords, exatamente, não é só do Doctor. Estavas a falar do pormenor de ele dar sempre uma hipótese até aos vilões e não tirar uma vida. Os títulos que eles usam, se não são os nomes verdadeiros ninguém os sabe, são escolhidos pelo próprio Time Lord. O Doctor usa o termo The Doctor porque ele jurou curar o universo, e não se cura o universo matando seres. Nice. Passando a Jenny, falemos de outro amigo / companion, Jack Harkness. Captain Jack Harkness. O que achas dele? Olha, é uma das personagens que mais gosto, sinceramente. Tu estás a rir, mas é verdade. Apesar de ele ter aquele lado Dom Juan dele, que ele não consegue resistir. Sim, ele até dizer olá está sempre a flirtar. Já agora, porque deixei para trás, Jack Harkness é interpretado por John Barrowman. Ele tem este lado dele de ter que constantemente flirtar. Gosto da parte de o terem tornado imortal, ou seja, ele morre e volta. E volta constantemente, o que é ótimo. É ótimo porque é uma personagem que não só é útil, como é cómica, dá um ar leve à série, mesmo nos episódios mais puxados. Sim, há episódios bastante negros, do qual o Jack Harkness serve não bem como um comic relief. Às vezes sim, outras vezes não, mas só a presença dele torna as coisas um bocadinho mais leves, porque a própria presença dele é leve. A forma de estar do John Barrowman, que era a presença que ele dá ao Captain Jack Harkness, dá mesmo um ar leve às cenas. O Jack Harkness tornou-se, como disseste, imortal, mas ele envelhece. Sim. E vai envelhecer tanto e transformar-se tanto que se acaba por tornar numa figura enigmática da Face of Poe. Ele sabe muito mais do que aparenta, porque ele já foi um companion do Doctor, portanto ele sabe muito mais do que até o próprio espectador sabe, porque a timeline que nós estamos a ver do Jack Harkness / Face of Poe não é a do Doctor e não é a dos espectadores. Portanto, torna interessante porque ele sabe coisas que nós não sabemos. Continuando com Companions. Uma das mais controversas pela forma como não foi utilizada, Martha Jones. Ei. Conta-me. Revolta-me tanto a forma como não foi utilizada. Martha Jones, a musa hipotética de Shakespeare. Tanto para falar sobre Martha Jones. Então, qualquer companion que viesse depois da Rose ia ter um papel extremamente difícil. Certo. Escolhem a Martha, que é uma atriz incrível, que consegue fazer, e aparece mais à frente, é-lhe dado alguma relevância já depois dela ser, quando ela deixa de ser um companion oficial, é-lhe dado um papel de maior relevo e
conseguimos perceber que a atriz consegue entregar aquilo que lhe é dado. Para mim chateia-me a forma como transformaram a Marta quase numa groupie. Ou seja, nós saímos da Rose, que era carismática, teve uma paixão pelo Doctor, que era correspondida, para passarmos a ter uma Martha Jones, que é médica, Quase médica, está a acabar o internato, extremamente inteligente, mas que está caidinha pelo Doctor sem grande motivo para tal. Que ela não está caída pelo Doctor, ela está fascinada pelo Doctor e troca ali um bocadinho os sentimentos. Exato. Não havia necessidade, havia tanto para explorar, e nós já falamos os dois sobre isto. O facto de ser uma atriz negra dava para explorarem N coisas, porque estamos a falar de viagens no tempo, em que são feitas viagens ao passado, e no caso da Marta, acho que ela, no pouco tempo que ela é companion, ela faz pelo menos umas 2 viagens ao passado. Sim, 2 que me lembro de cabeça, sim. Nas 2 ela faz mais, ela faz aquela do... Ela faz o de Shakespeare. Faz a do Shakespeare, faz aquela em que ele está como humano. Sim, em que ele volta atrás e usa o fobotes para se tornar em John Smith. Nesse episódio ela está como criada dele. No Shakespeare já não me lembro se ela está como... Ela está como uma mulher livre, em que o Doctor a apresenta como Martha Jones of Fredonia. Podiam ter explorado tanto, e agora na próxima temporada que vai estrear vamos ter um Doctor negro. Já temos? Sim, mas a temporada ainda não... Já apareceu no especial. Sim, mas ainda não temos episódios. Sim. A temporada ainda não começou. Eu estou bastante curiosa como é que eles vão explorar esta parte de um homem negro a fazer viagens ao passado, e espero que seja bem explorado. Eu lembro-me perfeitamente de uma frase numa série em que também havia viagens no tempo, em que o piloto da nave era negro e era a única pessoa que podia pilotar a nave, em que quando lhe deram a missão ele disse: eu não quero ir porque não há nenhum lugar na história em que eu, com a minha cor de pele, possa ser bem tratado. Exato. E havia tanto para explorar da Marta. Os conhecimentos dela de medicina, Sim. Esta questão do passado racista, o passado esclavagista que tivemos, e basicamente tivemos uma excelente atriz que foi apenas uma groupie. Sim, eu acho que a melhor coisa que podiam ter feito depois de a terem retirado, primeiro porque não foi um evento dramático tirar Martha como companion, aliás, acaba por ser, foi o final da arca do Errol Saxon, do Master, mas é por opção dela, do género, eu não quero esta vida para mim, e acaba por desistir de ser companion do Doctor, que é o que é raro. O que é raro, e tudo o que deram à Marta foi se calhar a melhor coisa que podiam ter feito. E que mostra ok, eu sou uma mulher que sei o que quero para mim e não quero andar agarrada a um homem. Vá lá, ao menos deram isso. Mas mais que isso, a quando do Children's of Time, já ao aproximar do Children's of Time, que é um especial de 2 episódios, em que antigos companions, antigas personagens e 2 séries que são spin-offs que a Inês ainda não viu, Torchwood, que é liderada pelo Jack Harkness, e Sarah Jane Adventures, mais uma former companion das séries anteriores que só aparece num episódio, aliás em 2, portanto um episódio solto com a Martha também, e depois no Children's of Time. Basicamente ela, quando aparece de novo, tem 0 interesse no Doctor, portanto ela está noiva, tem a sua vida resolvida. Do Mickey. Não, primeiro está noiva de um pediatra. Primeira vez ela está noiva de um pediatra que é interpretado pelo Tom Ellis, que ela conhece a primeira vez durante os eventos do Errol Saxon. Ela a certa altura o conhece, não tinha percebido, era que ela quando estava noiva... A primeira vez que ela fica noiva, a primeira vez que tu a vês como chefe médica da unit, ela está noiva. Quando a Martha aparece e o Doctor está com a dona como companion, a primeira vez em que ela chama, em que a Martha lhe telefona, ela tem um anel. Esse anel, quem lhe deu, foi, não me lembro do nome dele, mas do Tom Ellis.
o pediatra, que foi interpretado uma vez, e apenas uma vez, pelo Tom Ellis. Are you sure? Absolutely, porque o Mickey ainda estava no universo paralelo. Porque é no Children's of Time que ele volta. Ok. No Children's of Time, a Martha é quase um general dentro da unit. Ela tem um comando operacional em Nova York ao comando dela. Mais que isso, ela tem nas suas mãos uma Austin Hagen Key. Que era o que fazia sentido para ela desde o início. Exato, era o que fazia sentido para ela. O tempo dela enquanto companion fez zero sentido. Foi tão mal aproveitada. Meu Deus. Deu para crescer a personagem, mas foi mal aproveitado. Concordo não cresceu nada. Não... Cresceu para os fãs. Deu para crescer a personagem para os fãs. Para conhecerem a personagem. Mas... O único episódio em que ela ainda cresce alguma coisa para os fãs é no episódio em que o Doctor está lá feito tontinho com a outra porque não se lembra quem é. Porque é humano. É a vez em que pela primeira vez dão algum espaço para a Marta se mostrar. Inclusivamente exploram a parte de ela enquanto mulher negra num tempo passado em que, dada a cor de pele dela, ela não teria um lugar na sociedade tão bom como o Doctor, tanto é que ele é professor universitário. Professor num colégio e professor num colégio pouco antes dos... Passa-se no fim dos anos 20, pouco antes do princípio da Primeira Guerra. Ok, mantens o meu ponto, ou seja, ele é professor com um excelente cargo e ela é simples empregada que está há uma cena em que ela está a limpar o chão de joelhos. Exatamente. E até aí é ela que está a comandar as coisas todas. As coisas todas. Exatamente. Ou seja, ela com um curso de medicina, tirado no século XXI, no passado teria que se sujeitar a esfregar o chão de joelhos, enquanto ele, que não se lembra sequer de quem é, ia ser maltratada pelos alunos. E ele, sem se lembrar sequer de quem é, a ter direito a ser professor num colégio privado, todo XPTO. Exato. É a única vez em que é aproveitada as características físicas dela, em que ela, a personagem em si, é explorada no sentido das capacidades que ela tem de tomar conta do Doctor, que não se lembra quem é, de tomar conta da TARDIS, de tomar conta de, ok, é preciso acordá-lo ou não. Até aí ela era só uma tontinha atrás dele. E isso chateia-me. E eu fartei-me de comentar isto cá em casa. Chateia-me. Mais uma vez, voltamos àquela cena de quando uma mulher se vira para o homem e diz "What do we do now?" Ainda mais quando é uma mulher com estudos que não faz o menor sentido estar naquele papel. Desculpa. Tu vais ter umas surpresas daqui adiante. Os próximos companions que tu, alguns já conheces, outros que vão-te surpreender bastante. Espero que pela positiva, porque senão vou... Pela positiva e pela negativa, mas faz parte da piada. Em relação ao What Do We Do Now, vais ver várias personagens a fazê-lo e outras a evitar fazê-lo. Algumas por comic relief, outras por nem por isso. A Martha, como tu disseste, foi a segunda companion neste revival e tinha como dizem os nossos amigos americanos, big shoes to fill por causa da Rose Tyler. E a Rose Tyler? O que achas da Rose Tyler? Eu já conhecia a atriz por causa do outro papel que ela fez. Estamos a falar da Billie Piper. A Billie Piper por si é uma atriz bastante carismática. É um bocado como o David Tennant. Juntando o carisma da Billie Piper ao papel que lhe foi atribuído e ao tipo de série que estamos a falar, a Rose, não querendo ser injusta com o primeiro Doctor, ou com o 10º Doctor, como tu lhe gostas de chamar, sim, mas podemos dizer que parte do sucesso desta série se deve ao grande papel que a Billie Piper fez nesta primeira temporada. Sem dúvida. Muito provavelmente mais do que do ator que fez de Doctor. Sim, basicamente o carisma e o papel da Billie Piper como Rose e o revivalismo dos antigos fãs de Doctor Who fez com que ganhasse tração, e depois com a saída do Eccleston e a entrada do David Tennant foi então o boom que se viu. Ganhou ainda mais com a entrada do Smith, porque acaba por ser transmitido ao mesmo tempo na BBC normal e na BBC América. Daí a 6ª temporada começar na América. Okay. Como começamos a ver agora. Mas sim, a Billie Piper foi responsável por muito do sucesso do que é agora Doctor Who nos tempos modernos. A Billie Piper tem uma coisa que ela consegue criar química com qualquer personagem que tu lhe metas, tanto com o Mickey no início, como depois com o primeiro Doctor, como com o segundo.
até com o próprio Jack, quando o Jack brinca com ela. Sim, mas o próprio John Barrowman consegue criar química também com muita gente. Portanto, aqueles dois estão bem feitos um para o outro. Sim, faziam ali uma parceria engraçada. Olha, falando aqui na Marta, lá está uma situação em que ainda salvou, que era quando o Jack ainda se metia com ela e ela lá desviava o assunto do Doctor para olhar para outra pessoa. Sim. A Rose no final apaixona-se pelo Doctor, mas é mútuo. Acaba por ser o Doctor apaixonar-se e ele acaba por nunca o dizer. Aliás, ela só o diz a última vez que o vê e ele está a queimar um sol para o poder fazer e entretanto a energia acaba e ele acaba por não conseguir dizê-lo. Mas fica subentendido. Fica subentendido. Tanto que no fim da Meta-Crisis, quando existem 2 Doctors com o David Tennant, um deles, que fica basicamente humano, acaba por dizer-lhe ao ouvido. Pelo menos é isso que fica subentendido. E fica com ela. E fica com ela no universo paralelo. Portanto, acho que seja um fim merecido para a Rose Tyler. Que tanto deu esta série, não é? Tanto deu esta série, exatamente. Continuando nas Companions. Donna Noble. Isto não foi por não gostar dela, atenção. Donna, uma personagem que aparece porque o dia do casamento dela é interrompido. Casamento dela com alguém que se está a tentar aproveitar dela. Exato. Depois, quando começas a conhecer a Donna... Aliás, eu tinha ideia que a Donna aparece antes da Marta. A Donna aparece num especial de Natal, que é The Runaway Bride. Precisamente é isso que estavas a falar. Portanto, ela é teleportada para dentro da TARDIS sem ninguém perceber porquê. Ele tenta levá-la de volta e depois são atacados. Portanto, ele acaba por não conseguir levá-la de volta para o casamento a tempo e desenrola-se todo o resto do episódio e nunca mais se ouve falar na Donna. Ele no final do episódio sugere que ela seja companion dele e ele não... manda passear e diz que não. Não quer. Mas ela fica com, muito por influência também do avô, que está sempre de olho nas estrelas, começa por procurar vestígios e coisas estranhas para ver se encontra de novo o Doctor. Quando a Marta decide ficar na Terra e deixar de ser companion do Doctor, ele vai investigar uma empresa chamada Adipose e a Donna também. E depois a meio do episódio encontram-se de uma maneira bastante cómica. E é quando finalmente a Donna passa a ser companion. A minha opinião sobre a Donna é uma personagem leve, muito mais cómica do que... Todas as companions que nós vimos até agora do Doctor têm um lado cómico. A Donna tem o seu lado... durão, porque cresceu... Sou muito independente. Exatamente, ela cresceu num sítio do Reino Unido, nos subúrbios de Londres, onde tinha de ser muito dona de si mesmo, porque senão era gozada. E também era mais velha delas todas. E era a mais velha delas todas. Estamos a falar, para quem não conhece, de Catherine Tate, portanto, muito mais velha. Mais velha do que as restantes companions, com um ar muito mais independente, com uma postura muito mais independência em relação ao Doctor, e a primeira companion que não demonstra qualquer tipo de relação romântica com ele. Sim, e basicamente está sempre a dar-lhe na cabeça, está sempre a resmungar com ele. E está com ele porque se quer divertir mesmo e porque quer conhecer tudo o que ele tem para lhe mostrar. Muito nas linhas do motivo pelo qual a Rose seguiu o Doctor inicialmente. No primeiro episódio, quando a Rose escolhe ir atrás do Doctor, eu lembro-me da última frase que ela diz ao Mickey, que é qualquer coisa sobre o que é que... How can I walk away from all of that? Sim, e a Donna é mais uma companion que traz esta ideia de eu não vou por ti, eu vou por tudo aquilo que eu, durante os meus anos enquanto mortal, vou poder obter com esta experiência. É uma experiência única, não é? Sim. Conhecer outros planetas, conhecer outros tempos. É algo que é indescritível, portanto, ela depois da primeira aventura dela com o Doctor, ela começa a procurar o Doctor porque ela quer conhecer mais, ela quer saber mais. Mas mais que isso depois do dilema da Time War e do que o Doctor foi obrigado a fazer no fim da Time War, dos traumas que ele tem, de não querer estar sozinho, de ter perdido, porque acabou por perder a Rose, de estar sozinho de novo porque a Martha decidiu não estar com ele porque tinha outros interesses, porque tinha a cabeça dela noutro sítio. Ele não é um ser que precise de estar sozinho. Ele não pode estar sozinho. Ele sozinho
é perigoso para outros e para ele mesmo, não porque fique louco, mas porque ele fica demasiado fechado nos seus pensamentos. E então a Donna vem como uma lufada de ar fresco, especialmente porque ela relembra-o que ele pode ser quase um deus, porque ele pode regenerar se estiver a morrer, só morre mediante determinadas circunstâncias, pode viajar no tempo, pode viajar no espaço, é quase uma divindade, mas a bússola moral dele de vez em quando desvia-se e a Donna não. Isso vê-se claramente nos fogos de Pompeia, em que ela quer avisar toda a gente para sair de Pompeia um dia antes do Vesúvio rebentar. E ele sempre a bater o pé a dizer que não pode, porque é um ponto fixo no tempo. E ela tanto insiste que eles acabam por salvar uma família. Acho que a Donna é das companions mais importantes em todo este renewal do Doctor, especialmente para o 11º Doctor, por causa da Metacrisis. Quando ela absorve parte da energia de regeneração do Doctor, isso torna da Dr. Donna, que irá ser revisitado muito mais tarde. Já percebemos que para já o teu preferido é o 11º Doctor. 11º. 11º. A tua companion preferida, porque neste momento, quer dizer, o companion preferido podemos considerar o Jack. Será? Qual? Gosto das três, cada uma à sua maneira, e tenho pena da Marta ter sido mal aproveitada. Okay. Gosto das três à sua maneira. Algum episódio mais... Um episódio favorito até à 4ª temporada? Sim. Os Weeping Angels. O Blink. Sim, o Blink. No meu caso é um episódio duplo, que é o Silence in the Library e o Forest of the Dead. Quais são esses? O episódio em que eles vão a uma library, a Donna e o... sim. E aparece uma arqueóloga. Eu sei qual é. E o outro é? É a continuação, que é um episódio duplo. E qual é, destas três, qual é a tua companion favorita? Por estranho que pareça, Donna Noble. Eu acho que a Donna Noble é um papel brutal e adoro aquela roughness dela de ter crescido no bairro, por assim dizer, e estar sempre a mandar vir com o Doctor. Acho que um piadão. E para mim é a minha companion preferida. Eu acho que é mais do que isso, é aquela questão de... Eu não quero saber de ti por ti. Eu sou tua amiga e até te ajudo porque sei que tu precisas de alguém ao teu lado, mas eu estou contigo por mim. Ela não é amiga dele por aquilo que ele lhe dá, mas ainda assim ela escolhe ir com ele por aquilo que aquilo lhe vai proporcionar. Porque podia ser amiga dele, como a Marta continuou a ser, mas certo. Decidiu ficar. Ela vai por tudo aquilo que vai poder ver. Isso é incrível. Lá está, eu te digo, gosto das três por motivos diferentes. Não consigo dizer que há uma que gosto mais do que as outras. E agora mesmo para final, que achaste da cena da regeneração para o Matt Smith? Percebeu-se que ia haver grandes mudanças na série. Enquanto a regeneração do 10º Doctor para o 11º foi só uma mudança daquela personagem, e manteve-se a Rose, houve uma continuidade na história, inclusive a cena do Bad Wolf. Enquanto com ele, aquilo que eu senti foi que toda a forma como ele se foi despedindo de todas as personagens, passou a ideia de que é o fim de uma era e vamos começar uma nova era com novas histórias, com novas personagens, e aquilo que fomos vendo ao longo da 5ª temporada foi exatamente isso, que as histórias que tinham sido contadas entre a 1ª e a 4ª temporada ficaram ali e vamos começar uma nova linha de histórias. Obviamente que tens vilões que se mantêm, como os Dalek, os Cybermen, os Weeping Angels. Mas a história do Doctor levou um shift, como nós temos estado a assistir, que depois será discutida noutro episódio mais à frente. Sim. Um tidbit para toda a gente, inclusive para ti. Não será a última vez que se vê o Doctor do David Tennant. Não será a última vez que se vê o Doctor, o David Tennant como Doctor, e não será a última vez que se vê o 10º Doctor. Existe um episódio em que estão 3 Doctors ao mesmo tempo
interpretado por 3 atores diferentes. Portanto, é o fim da Time War. Coisa abominável que teve de ser feita pelo Doctor no final da Time War é retratado num especial, o especial do 50º aniversário da série, e ele volta como 10º Doctor. Ele vai voltar novamente como 14º Doctor para 2 episódios especiais. E sim, aparentemente, David Tennant deixou a sua marca bem marcada como Doctor Who nestes 50 anos, tendo em conta que por 3 vezes refaz o seu papel. Assim sendo, relembrando que temos uma caixa de e-mail para a qual podem mandar ideias, sugestões, dar a vossa opinião sobre os episódios que vão ouvindo. Podem nos enviar e-mails para geral@geekhub.pt. Também temos uma página de Twitter. Sim, temos uma conta do Twitter, Geek Hub Podcast, onde podem entrar em contacto connosco e seguir-nos, e podem nos dizer o que acharam. E, entretanto, cá estaremos depois para fazermos uma revisão mais tarde do resto da temporada, ou das temporadas. Sim, pelo menos das seasons referentes ao Matt Smith. Ou então partir, porque temos muitos assuntos para debater com o Matt Smith, tendo em conta que são 3 arcas de história, portanto, se calhar, lá vemos quantos episódios serão. Então, assim sendo, até à próxima! Até à próxima!